Bem-vindo ao canal Escatológico. A interpretação literal da profecia bíblica é uma característica do dispensacionalismo, no âmbito dos eventos necessários, que tem a finalidade de completar o quebra-cabeças profético e o posicionamento das peças no tabuleiro do palco mundial. Temos a restauração do Estado de Israel. Então, há muitos aí que estão demonizando Israel, não é? Porque eles são discípulos aí, eles viram um vídeo chamado aí A Marcha para Sião, ok? E eles então compraram essa ideia, certo? Mas algo assim totalmente distorcido, sem fundamento algum. E eu vou deixar um card no final desse vídeo, tá? O card ele fica aqui, pessoal, tá? Um izinho, né? Vou deixar o card aqui e remetendo a um vídeo de um canal que eu gosto muito, que é Investigação Bíblica, o nome do canal, tá? E lá você vai poder entender porque muitos hoje estão demonizando o Estado de Israel. Mas, então vou deixar também um outro link para esse canal que mostra de uma forma bem interessante, tá? Como a Bíblia se cumpre, a profecia tem se cumprido de modo literal. Então, vamos ver aqui que muitos aí falam, né, que existem lá os judeus, que eles são ultra-ortodoxos lá, que eles são até contra a existência desse Estado de Israel que está aí. Mas acontece que se nós estivermos antenados com a profecia bíblica, esse Estado de Israel que ali se encontra é justamente, certo, o local onde o anticristo, diz lá na profecia, onde haverá a desolação, né? A desolação abominável, certo? Porque nós sabemos que existirá um terceiro templo e vai ser construído ali, em Jerusalém, certo? E nós vamos ver aqui o que as autoridades religiosas de Israel falam a respeito disso, certo? Tem aqui um livro muito bom para quem quiser estudar mais sobre o judaísmo, tá? É um livro bem interessante. Então vamos ver aqui qual é a interpretação e a posição desse religioso aqui que escreveu esse livro, A Arte da Techuvá, Luzes do Retorno, tal. Tá aqui, Rabino Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Então vamos ver aqui o que ele fala a respeito disso, tá? Então vamos ver aqui o que o autor deste livro fala a respeito do retorno de Israel ao Oriente Médio, né? Ele fala assim: o renascimento do povo judeu ocorrerá de forma maravilhosa e impossível de se explicar de maneira mundana. É clara a atuação de poderosas forças interiores trabalhando enquanto retornamos para nossa terra natal. E lentamente nos afastamos de culturas e credos alheios. Conforme aumenta a nossa sensibilidade para nossos próprios anseios nacionais, percebemos que as terras gentias não podem ser chamadas de lar. Este processo leva tempo. A nação não se transforma da noite para o dia. Gradualmente, a maldição da Galut, exílio
ou diáspora é apagada, sendo que a própria palavra de Deus profetizou essa dispersão do povo judeu entre os povos e também profetizou o seu retorno. Antes um povo disperso, a nação judia volta a ter seu próprio Estado soberano. A bênção de Deus revela-se em todos os aspectos da existência nacional: sucesso militar, prosperidade econômica, avanços científicos, o povoamento das antigas cidades e dos locais sagrados da nação. Todos estes fatores conduzem a uma grande techuvá nacional, a renovação da profecia e, é claro, ao retorno da presença divina na reconstrução do templo em Jerusalém, atendendo às nossas orações. O Rabino Kook explica que a reconstrução secular e física deve necessariamente preceder a construção espiritual. O Talmud ensina que o Beit HaMikdash, templo sagrado, foi construído de maneira normal e mundana, e somente após a conclusão da obra, sua santidade foi declarada. Adão foi criado da terra e posteriormente foi inserida nele uma alma. Então ele está falando que é preciso primeiro você ter um invólucro, para a habitação, para que o sagrado venha habitar nele. Então, pelo que eu entendo aqui, o invólucro é aquilo que é o mundano. E a habitação desse invólucro é aquilo que é sagrado. Devemos lembrar, ele diz, que o movimento sionista não se iniciou com Herzl, mas com gigantes da Torá, como o Baal Shem Tov e o Gaon de Vilna, mais de 100 anos antes. Então, a gente está falando aqui do sionismo, que é o movimento, que foi o movimento, para a restauração de um Estado judeu soberano ali no Oriente Médio. Este último, Gaon de Vilna, enviou seus alunos para povoar Eretz Israel, que é a terra de Israel, ensinando que o povoamento da terra é o caminho para a tão esperada redenção. À medida que o movimento se difundia, do sionismo, sua mensagem atraía também judeus não religiosos. O Rabino Kook explica que os novos adeptos abraçaram a causa da maneira que melhor se enquadrava às suas próprias ideias, aspirações nacionais e sonhos. Apesar deste fato ter reduzido temporariamente a elevada importância da mensagem sionista, assegurou o primeiro e crucial estágio de reconstrução física. A elevada, pura e original ideia do sionismo, conforme transmitida por nossos sábios, consiste no fato de que o renascimento da nação judaica em Israel é a base física para a revelação do reino de Deus no mundo. Para o sionismo secular, havia outro significado para o retorno a Israel. Para alguns, a terra de Israel era meramente um refúgio contra a perseguição dos gentios. Para outros, tratava-se de um lugar para construir uma sociedade socialista utópica. Devido ao grande número de adeptos, a influência do sionismo secular espalhou-se vastamente. Além disso, explica o Rabino Kook, os judeus seculares eram mais aptos para colonizar a terra árida, dominada por pântanos. Os judeus religiosos da época viviam no mundo espiritual e tinham pouco contato com assuntos mundanos. Os aspectos físicos de sua natureza eram negligenciados e fracos. Os judeus seculares, por outro lado, possuíam abundante energia física e entusiasmo, aliados ao desejo de perseguir e alcançar, estabelecer aquilo que é procurado por meio dos caminhos da ação e da manifestação do poder. Quando uma ideia sagrada deve ser concretizada,
é necessário que ela desça de sua sublime elevação. Isso aqui achei interessante, viu? Neste processo, pessoas menos sensíveis espiritualmente aproveitam-se da ideia e deturpam seu verdadeiro conteúdo, já que um número maior de pessoas é capaz de captar a ideia em sua forma minimizada, o número de adeptos aumenta, trazendo mais força e vigor à sua implementação prática. Esta tendência mantém-se até que se levantam poderosas figuras espirituais, equipados com a força da retidão e justiça divina. Eles captam a ideia em sua pureza original e a elevam, resgatando-a das profundezas onde foi mergulhada, despida de sua santidade e seu esplendor espiritual. Como resultado desta nova introdução de luz, a ideia original ressurge com toda a sua majestade e poder. Todos aqueles que a abraçaram são elevados por sua ascensão. Mesmo aqueles que aderiram à ideia em seu estado inferior, são agora elevados e são inspirados por uma poderosa e sublime Techuvá. E ele fala, no início do século passado, enquanto a influência do movimento sionista crescia, atraindo mais seguidores, muitos judeus religiosos se levantaram em protesto. Aos seus olhos, o movimento para assentar a terra de Israel era totalmente secular e até mesmo desafiava a Torá. Ao estimular os pioneiros a retornarem a uma santificada vida de Torá, o Rabino Kook viu a fonte interior e o lado positivo deste corajoso empreendimento. O retorno da nação a Israel era por si só um ato grandioso e sagrado. Pelo simples fato de serem judeus, na profundeza de suas maravilhosas almas, os sionistas também compartilhavam o anseio por uma vida judaica plena. Seu escárnio pelos mandamentos era uma mancha que seria removida. Então, assim é que Deus faz. Deus utiliza os movimentos da história secular para o cumprimento de seus propósitos. Então, isso aí que eu acabei de ler, eu quero trazer aqui de uma forma que nós entendamos que essa demonização por alguns, do Estado judeu que se encontra ali em construção, que foi restaurado em 1948, isso na verdade, é algo sem sentido. Não tem fundamento histórico nenhum. Porque Deus, já fiz vídeo no canal falando sobre isso, Deus utilizou Ciro para libertar os judeus, estavam ali sob o jugo da Babilônia. Então vejam só, Deus utilizou também José, que ele teve que então se utilizar de meios seculares. Ele estava ali numa corte e ele foi levado a um cargo secular, com poderes seculares, não religiosos, para poder fazer com que o plano de Deus fosse implementado na história. Então é isso. Então nós vimos aqui que o judaísmo aguarda e trabalha pela construção do terceiro templo. E isto é necessário ocorrer de acordo com a profecia, que deverá se cumprir de modo literal. Então aqueles que falam e afirmam que haverá esse templo estão corretos. E vemos que este estudioso, o autor deste livro, ele entende que o fato de existir um Israel secular não impede de modo algum a futura influência religiosa, que na verdade haverá uma influência da falsa religião, do falso Cristo, que é aguardado por Israel. Eles aguardam o verdadeiro Messias, que para eles nunca veio. Mas nós sabemos
pelo menos aqueles que estudam do ponto de vista dispensacionalista, que o que haverá nesse templo, onde vai ser restaurado, haverá a restauração dos sacrifícios, certo? Então nós sabemos que ali haverá a grande abominação, né? A desolação, certo? Que é o anticristo, que ele vai se assentar no templo de Deus, se dizendo Deus. O templo, o terceiro templo. Se vocês não sabem, existe uma organização em Israel que se dedica à reconstrução do templo. Então eu recomendo aqui, mais uma vez, o vídeo do canal Investigação Bíblica, que é de fato muito impressionante, tá? Então esse vídeo fala justamente do cumprimento literal de Apocalipse 6, versículo 2. Tá? Então, após se deliciar com este nosso vídeo, vá lá no canal Investigação Bíblica e assista esse vídeo e os outros que eu estou indicando, ok? Fica a dica.